episódio do Pausa com Café. E você já sabe, mas é sempre bom repetir aí, que você pode seguir a gente nas redes sociais e no YouTube. Então siga aí Pausa com Café e você vai ter ali as novidades de sempre quem vai ser o entrevistado ou os entrevistados, né, do dia. E comigo aqui, como sempre, o Jorge, grande Jorge, né? Estamos aí novamente. Beleza. Nesse segundo episódio, o primeiro foi legal, o pessoal gostou bastante, né? Bastante elogio. É bom, né? Tô fazendo parte agora do motoclube já. Que legal. E a caneca deles estava aqui. Tá aí lá, a canequinha valeu a pena. Obrigado, gente, mais uma vez aí, pessoal do motoclube aí da Nazarenos. Muito feliz, muito contente com a presença de vocês. Isso aí. Flávio, estamos aí mais uma vez, como o Flávio disse, vamos iniciar nosso segundo podcast hoje com um assunto muito ligado hoje em dia, muito ocorrente. Seria a mídia nas igrejas. A mídia hoje é uma coisa muito importante, né? Ninguém vive sem. Todo mundo tem a sua conta no Instagram, no Facebook, está ali sempre ligado. E a gente, como cristãos, a gente está pensando nesse assunto, a mídia na igreja, por quê? Segundo Marcos 16:15, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a mídia hoje se transformou nas igrejas de uma forma disso demonstrar. Flávio? E para começar, a gente trouxe dois convidados hoje. São dois convidados especiais aqui, que a gente vai estar apresentando agora. O Flávio vai estar apresentando aí, falando... É isso aí. É um prazer aí receber, primeiramente aqui, meu grande amigo, os dois são, né? Mas nosso grande amigo aqui, o William Camilotti, né? É isso? Camilotti, mais conhecido aí dentro das igrejas, tudo, né? Como Pipo, né? Então é um prazer recebê-lo, Pipo. Prazer é todo meu. Eu posso chamar de Pipo, né? Por favor, o William Camilotti é nome secreto. Ninguém conhece, né? Quem sabe? Quem que é o William? Você quer, não? É isso aí. É um prazer, viu, Pipo? Recebê-lo aí. Legal você ter você aqui hoje. E também aí, né, nosso amigo também de mídia, né? Vamos colocar assim. Parceiro, né? Parceirão. E estamos aqui também com Antônio Carlos da Silva Teles, mais conhecido como Tom. O Tom, nosso parceiro. Isso. O Tom aí, tem um detalhe, o Tom acabou ligando, ele não vai poder vir. E ele mandou um representante, representando ele hoje, mas estava aqui. Né, Marcelo? O Marcelo está Marcelo é nosso diretor. O Marcelo hoje. Isso. Marcelo é nosso diretor nas câmeras aí. E ele ligou, avisou o Marcelo que não poderia vir e mandou um representante aqui. E o representante quem que é? Pastor Cláudio Duarte. É um prazer recebê-lo, pastor. Agora eu não sei quem que é. Quem parece quem? Se é o pastor Cláudio Duarte, que parece o Tom. Se é uma coisa mera coincidência, eu acho que é coincidência que é mera, alguma coisa assim nesse sentido. Não, é mais ele que parece comigo do que eu pareço com ele. Porque ele era careca sem barba. Isso, aí já ele... faz tempo que eu tenho barba e cabelo. Eu entendi. Aí ele se inspirou em você. Ele se inspirou em mim. Falou, vamos pôr um cabelo igual, faz carro. Ficou igual a mim, cara. Acho que ele... Mas é um prazer aí, o Tom, todo mundo conhece aí ele, né? Pelo menos dentro da igreja do Nazareno Central em Campinas, né? Conhece bastante o Tom aí, né? Tom, empresário, né? Empresário aqui em Campinas. O Pipo ele é diretor de marketing, né? Diretor ao vivo e coordenador em marketing. Coordenador de marketing. Hoje dois representantes que tem esse assunto para falar, ou seja, eles dominam esse assunto da mídia. A mídia faz parte da vida deles hoje. Então nós vamos começar tomando café. Vocês tomam café? Sem açúcar? Sem açúcar? Bora. Vamos lá. Servir ali pode o Tom, não é o pastor Cláudio. Não, pastor Cláudio. Vamos deixar bem claro. Fake, pastor Cláudio fake. E enquanto o Jorge aí serve o nosso café... Pede café aí, Flávio. Por favor. Eu gostaria de começar ali, né? E até para que as pessoas também que estão nos assistindo, que vocês possam contar um pouquinho de como foi aí essa trajetória profissional, como vocês começaram, né? E hoje, com se vocês atuam ainda, né? Na mídia, tudo, né? Porque a gente sabe ali que teve ali tem que ter, né? Um início ali. Então, como foi, né? Se vocês puderem começar a contar aí um pouquinho, Tom, vamos começar por você? Isso? Opa, que honra. Então, eu comecei na mídia por volta de 1984, mais ou menos. VHS? Do VHS.
Começamos na Anhembi, aqui em São Paulo. Né? Eu e minha irmã, a gente fazia eventos de congresso no Anhembi. E eram eventos assim, congresso internacional só de medicina, né? Ligado à cardiologia, congresso internacional de, sei lá, de alguma coisa ligada Era VHS, Sona ali. Era VHS, Sona, exatamente. Uma luz, a gente não tinha usava luz, nada, era tudo. E aqueles barcos grandes que a gente fazia transmissão de uma sala para outra às vezes. Não era um barco de RGB, né? Aqueles projetores que era metade dessa mesa aqui. Um negócio que tinha que ter 3 para carregar o projetor, uma coisa absurda. Botava ele em cima de uma mesa, tinha que apagar a luz, porque o lux dela era muito baixo, né? Então... E o que era a mídia nessa época? Como era a mídia nessa época? VHS. Só VHS? Só VHS, não tinha outra. Era câmera fotográfica, filme de 36. 36 poses, não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha internet. Nem a discada tinha. E aí foi andando, foi a evolução, né? Houve a evolução e você já acompanhava, você já tinha uma produtora nessa época? Então, nessa época ainda não. Eu comecei com a produção mesmo mais para o final, né? Mais para 90 e poucos, aí a gente começou a ter a parte mais de iniciou produção. Com VHS. Com VHS, sempre com VHS. Depois que a gente migrou para mini DV, e aí foi mini DV, foi para HD, né? Isso era o quê? 1990? Não, isso foi já em 2000. O mini DV já era. Mini DV já era 2004, por aí. Foi 2004. Talvez até uma das pioneiras, vamos dizer assim, mas não vou dizer que foi a pioneira, não foi. Teve outras que tiveram na frente. Uma das grandes igrejas que começaram a transmitir o culto ao vivo foi a PIB de Curitiba. Não sei se já ouviram falar nela. Não. Do pastor... No vídeo. Do pastor... Porque nessa época, década de 80, 90, era a rádio que dominava. Era a rádio que dominava, mas nessa época já foi quando a gente começou também lá em Porto Alegre, porque a gente tinha uma conexão muito grande, porque eu comecei na Batista, né? Igreja Batista. E a gente tinha uma conexão muito grande com a PIB de Curitiba. E foi dali que a gente começou a ter pegar esse know-how deles, né? Tanto é que quando a gente começou a transmissão online, que aí já foi depois do VHS, já foi, né? Já foi para a internet já dedicada. A gente tinha uma internet dedicada, com um sinal no Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro é que distribuía. Para o resto para fora. E a gente chegou a ter mais ou menos umas de 700 a 1000 pessoas todo domingo. Assistindo. Incrível. Vale lembrar que antigamente eles transmitiam em TV, né? Também. TV. Né? Existia não era na. Não era YouTube. Exatamente, porque às vezes as pessoas pensando assim, era transmissão em. Que tinha um canal. Na realidade. Uns 2 ou 3 igrejas já tinham dentro do horário do canal da TV, tinha um espaço. Sim, no site no site da igreja tinha um aplicativozinho que era o Media Player. Ele transmitia pelo Media Player. A Igreja Universal também, né? Sim, usando o espaço também. Da Record trouxe muito disso muita também, coisa, dessa questão assim. do ao vivo, né? Talvez a Universal tenha sido a pioneira. Eu não tenho esse dado aqui, mas eu também não tenho, uma delas. Mas acredito que sim. Soares também já tinha um canal, um horário dentro da TV, uma programação que era também... Que são parentes, né? São cunhados. Sim, são cunhados. Eu acho que tinha uma maior expressão, né, assim, de dedo da TV. Nossa, mas nessa época, então, mas você começou com VHS. Como era a transmissão nessa época? Era muita gente envolvia? Como que era? Sim, era uma loucura. A logística era um absurdo. Porque a gente dependia de muita gente, né? Se bem que hoje em dia a gente também depende de muita gente. Quer dizer, no fim a gente acaba... Só que são outros tipos de afazeres. Eu costumo dizer assim, que para fazer o que se fazia antigamente, hoje você precisa de menos pessoas. Sim, né? Com certeza. Para se fazer antigamente, era muita gente para fazer algo
talvez uma câmera só, mesmo assim, né? Era um sistema, eram várias pessoas atrás. Hoje não, hoje se você quiser fazer uma live, você hoje tem câmera robótica, então você nem precisa de um operador necessariamente, entendeu? Mas mesmo assim ainda a necessidade de ter pessoas continua sendo alta, porque né, o feeling, né, o sentimento ali, a câmera ela não vai, o robótico ela não vai trazer. Então. Pegando esse gancho aí, você... Então, eu iniciei em igreja, né, desde pequeno. Eu frequentava a igreja Batista Vida Nova, né, e lá a mídia não era na época, né, nem um pouco avançada em questão de mídia, era só um mimeógrafo. Isso aí era que... É o projetor. O projetor. E isso foi quando, mais ou menos? 2001, 2002, eu 10 aninhos de idade, mas sempre fui interessado em servir na igreja, sempre fui interessado. Então sempre quis participar do backstage, sempre gostei de backstage. Sempre fui backstage, né? Nasci em 93, né? Slidezinhos. Aí via, ou com a reguinha, né? Assim, ia marcando onde que tava passando. Então isso era o que tinha de mídia na igreja que eu frequentava, né? Depois eu cheguei na Comunidade da Esperança em 2010. E aí já era mais... Já era uma igreja que já tinha a transmissão no telão, né? Era projetor ainda, não era telão de LED, mas o pastor pregava, o pastor Fábio, inclusive você via ele já no telão. Então para mim já foi a letra já passava por PowerPoint ou ProPresenter ou Super Cânticos, qual seja o software que eles usavam. Né? E eu fui me interessando e eu conheci um cara lá chamado Pichu, que era o líder de mídia, e ele tinha uma produtora. E eu, com 17 anos, ele falou, cara, você não quer aprender comigo? Não, eu tô precisando de um menino para ajudar, para aprender, E eu comecei a aprender com ele, comecei a gravar muitas farmacêuticas, ele já tinha um nome bem assim, relevante no mercado, principalmente com as farmacêuticas, MS, então, Neoquímica, a gente gravava sempre. E aí eu fui aprendendo a profissão e... paralelamente fui desenvolvendo meu ministério na igreja, né? Então o pastor Flávio tinha um programa de TV, Toque de Esperança. Então eu fui aprendendo e aplicando na igreja. Então foi surgindo oportunidades e eu fui entrando, né? A porta abria e eu entrava. Então, olha, precisamos de alguém para ajudar a editar o programa na igreja. Opa, eu posso ajudar, tal. Então eu fui desenvolvendo essa área paralelamente com o crescimento da igreja, né? E você assim, a gente vê que você começou como voluntário e esse interesse foi despertando, né? E hoje você trabalha com isso, né? Então, isso é legal. Então você vê, né? Novamente aí, é um fator que, né? E a gente vê a evolução, né? A gente está falando ali ainda de 2000... Obrigado. A gente está falando ali meados de 2005... Não chegamos ainda em 2010, né? Você falando ali do telão, tudo, porque acho que foi mais ou menos isso que a Comunidade da Esperança chega no Taquaral. Acho que em 2008, né? 2008. Comemorando 50 anos da Igreja Nazarena no Brasil, né? Isso. Então, mudança, então. Já evoluiu, a gente chega em 2008, então, meados de 2010, com já uma grande evolução. E eu lembro até quando eu chego, né, na igreja onde eu vou hoje, tudo, né, frequento, que é a Igreja do Nazareno também, né? Nossa, então, e aí quando eu chego, eu começo a ver as transmissões. Se a gente assistia pela internet, mais travava do que assistia, porque a internet era ruim naquela época, né? Então não era por causa da igreja, estou falando da minha internet, era péssima. Então, assim, depois você começa, né, a ter uma evolução da internet. Uma coisa parada, né? Era feio. A definição era muito baixa, o som era péssimo. No louvor, então, era um desastre. Mesmo enquadramento. Era um desastre total o louvor. Eu, assim, é até legal estar com você, escutou também muitos anos já na área, né? Sempre soma conhecimento, é importante. Mas eu acho que, assim, uma coisa que determinou muito foi essa... a internet era um marco temporal, né? Sim. Então, até se ter a internet, a transmissão ela era algo extremamente profissional, né? A internet, ela deu o acesso para muita gente transmitir, gravar, né? Trouxe conhecimento, porque como é que você sabia editar, como é que você aprendia isso em 2005? Não tinha tutorial, não tinha vídeo. Ou você entrava num curso, ou você conhecia um profissional que te ensinava, ou você não ia saber nunca, não ia nem saber o que é uma TV, né?
que inclusive eu peguei. Eu trabalhei com TV. Né, editava no Premiere Pro, que é um programa de edição com um leitor de DV, pegando os takes, né? Mas assim, então eu acredito que a internet ela seja esse marco temporal para o avanço da tecnologia para a internet, né? Parece ser redundante, mas é uma coisa que... enquanto não tinha internet, isso não foi avançando. A partir do momento que a internet se tornou algo... eu costumo dizer que a internet no início era um coadjuvante e ela se tornou um protagonista. Ela era aquele ator que ninguém dava valor, mas de repente... uma coisa mais tangível, né? Agora de repente ela virou algo assim que... E ela teve uma evolução, uma qualidade muito grande. Assim, se você fizer uma linha de um gráfico, vai dar uma linha, vai assim, e depois ela... A internet não tem 10 anos, ela tem tipo 40 anos, né? Desde 1980, e talvez até mais, mas conhecimento público de internet, 1980, 80 e pouco, computador, né? Os primeiros Windows, né? O acesso começou em 90 e pouco. Só que se você pegar há 10 anos atrás, era raro você ter uma internet de 50 megas. Quem que tinha uma internet de 50 megas? Hoje você tem de 1 giga de velocidade, é fácil. Mas fora dos equipamentos, existe o CPQD. Centro de processamento de dados, eram salas com várias fitas, aquela coisa monstruosa, era um custo, uma coisa. E você acessar aquilo não era qualquer um. Era uma lá coisa, na PUC, no Rio, tinha um computador que você fazia os trabalhos, né? E depois você ia fazer. Primeiro você marcava todos os cartões, furava os cartões, depois você botava para ler. Eu sou da época da IBM, que fazia e era uma sala absurdamente grande, aquele negócio fazia e lia. Talvez hoje fosse... de 2 megas. Eu acho que nem isso. Não tinha nem 2 megas. Nem 2 megas era negócio assim absurdo, cara. Não tem. Hoje você tem a nuvem, você bota 4, 6 teras de arquivo lá e tá lá. Da sua casa você armazena 6 teras, então a evolução foi muito 15 anos, assim, 20 anos, muito rápido, né? Muito rápido. É como você disse, todo mundo teve um acesso. E a igreja em si, eu acho que ela se beneficiou, assim, muito porque, de certa forma, o comodismo, porque muita gente tinha uma dificuldade ou achava uma dificuldade para ir até a igreja e tal. A mídia, aproximou isso. Você pode entrar em qualquer site ali, acessar e você pode estar interagindo ali no culto e tá vendo, né? Isso acabou gerando uma coisa também, uma proximidade muito grande entre o mundo cristão, né? Entre os cristãos, a pessoa cristã. E você ia falar daquela questão que você falou da pergunta da pessoa da igreja. Sim. Como que as pessoas viam, né? A mídia na igreja antes. E aí a gente agora. Isso, até o período da pandemia. Vamos começar a avançar um pouquinho mais ali, próxima pandemia. Como vocês acham que as pessoas viam a mídia dentro das igrejas? Se é que o pessoal olhava assim... Eu até acho, e eu já vou até responder, eu pergunto e respondo, né? Normal. Eu acho que muitas pessoas achavam aquilo ali meio... a igreja que tem essa câmera, né? Será que precisa disso tudo? Então, Deus precisa disso? Eu acho que as pessoas viam dessa forma. Não sei como que vocês veem essa parte aí, como que as pessoas viam isso. Eu também já achava, eu era meio pé atrás, ficava meio... Posso falar? Pode, claro. Não, assim, eu me lembro quando eu comecei, quando a gente começou a profissionalizar mais a transmissão na igreja. Que igreja que era? Igreja Batista de Montserrat. Batista de Montserrat. É um pessoalzinho lá, gente boa. Aliás, outro dia... Campinas? Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Bate. 26 anos lá. Teve lá agora, semana passada, teve um pastor que foi lá da Montserrat, que agora está na Lagoinha, que teve aqui em casa, até o Júnior, engano meu. Digo que ele é meu filho, porque ele tem quase a tua idade, um pouquinho mais velho. Mas... Depois você manda o link para ele ver lá. Sim, para ele ver, com certeza. Juneca, tio. Mas então, quando a gente começou a profissionalizar, eu tive muito problema de botar câmera no meio da coisa, botava uma câmera cá, uma câmera lá, tal, não sei o que. A gente trabalhava com 4 câmeras, né?
Não tinha câmera que gordura. ficar escondida, né? Quase Não que pode escondia. aparecer, Mas né? tá, mas eu batia de frente com esse senhorzinho, né, coitado? O pessoal mais velho, que não tinha muita intimidade com aquilo ali. Mas só que a gente estava crescendo naquilo, já tinha gente se batizando que vinha de fora, do interior do Rio Grande do Sul, para se batizar na Montserrat, porque viu o site, acessou, a gente tinha uma propagação grande ali. Então foi legal. Então a gente tinha que profissionalizar aquilo. E aí começamos a profissionalizar, começamos a botar câmera aqui. Era só o câmera ali. site, não tinha o Instagram. Não, era só site. Tinha que Era acessar só o site. site. E era difícil ter um site, né? difícil, Sim, a gente não era tão simples. Isso era uma coisa incrível, porque isso foi uma visão muito interessante do, na época era o presidente da Montserrat. Ele conseguiu comprar o domínio Igreja Batista Montserrat. Nossa. E foi uma coisa. Aliás, Igreja Batista, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que era Igreja Batista. E depois, obviamente, ficou, né? Não tem, é uma coisa que foi difícil de ele conseguir, de perder isso aí, porque perder vai ter 300 pessoas querendo, né, pegar. Mas, foi interessante porque a gente só tinha o site, e a gente só divulgava o site, e ali que propagava tudo. E eu costumo, assim, eu tenho um pensamento que essas pessoas, porque não, lógico, ele tá dando um exemplo do que ele viveu, mas, por exemplo, eu cheguei na comunidade em 2010, né, que já estava, desde 2008, que já transmitia um culto online, e a gente via igrejas transmitindo, e eu costumo chamar essas pessoas que faziam isso de visionários. Por quê? Porque ainda não se tinha, né, como a gente vai falar depois da pandemia, que a importância de você ter uma transmissão, de você levar isso, né? Que a gente vai falar depois. Então, teve gente que antes de, vamos dizer assim, de bater a água, antes de ter essa necessidade, já fazia. Né? Já fazia isso. Então, são visionários. Sim. São pessoas que pensaram fora de época. Né? Fora de época, né? Porque o YouTube, ele facilitou muito isso. Principalmente para quem começou, não era muito difícil você transmitir. Hoje existem algumas regras, hoje existe taxas de bitrates que ele pede, né, para transmissão. Uma série de detalhes. Tem isso também? Até tem, assim, que ele recomenda. Então, assim, antigamente não. Era quem tinha uma câmera e colocasse nele, ele tava querendo. Porque não tinha, por favor. Porque não tinha essa demanda, né? Então, o servidor dele ficava vazio. Era só postava vídeo. Se você pegar os maiores influencers, a maioria deles, por exemplo, o Whindersson Nunes, esses caras não cresceram agora, eles cresceram desde o início. Então, assim, foram pessoas, não, a gente está falando de igreja, mas se você pegar o YouTube, grandes artistas, grandes influenciadores, tiveram essa visão antes da pandemia, né? Porque a internet, a transmissão ao vivo, ela não começou na pandemia, né? Ela deu um pulo. Isso, que a gente vai falar depois sobre o efeito pandemia. Mas, como o Tom disse, como é que as pessoas percebiam na igreja, pelo menos na minha concepção, tá? Isso é concepção pessoal porque, né, não tem senso, né? Eu acho que a mídia ela era tratada realmente assim como a internet, como um coadjuvante. Ela não era um protagonista num culto. Era uma coisa... Não no sentido, lógico, o protagonista sempre vai ser Jesus, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, tô dizendo na parte de backstage. Era assim, se der a gente filma, se não der a gente não filma. É bem isso aí. Talvez um evento. E muito também, né, então acho que vai ter até mais embasamento, mas muito por arquivo. Né? Então se você pegar na Zelândia Central, tem cultos gravados de 1990. De 85, na Glicéria, tem culto gravado. Só que era um arquivo. Arquivo. Então, do terno e gravata. Era cultos específicos, cantata, musical, que eles gravavam e ficava como arquivo. Tá, até hoje é um arquivo. Né? Então tinha talvez essa preocupação de uma câmera para registro, arquivar e ficar ali. Do que mais para registro do que para divulgação. Entende? Acho que talvez você deve ter bastante esse. Eu preciso gravar, mas para quê? Era diferente. Não, era para guardar mídia, né? Mas foi exatamente aí. Eu fiz muito isso aí na igreja antes da mídia, da pandemia. Exato. Essa voz do Marcelo, vocês estão ouvindo? Do nosso diretor. De um rapaz muito
Conhece que também. conhece muito, né? Conhece Por muito. Marcelo, sinal. vamos falar de novo aqui. Na época, no Guarujá, quando você estava no Guarujá surfando... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Você estava no Guarujá... Fazia muita igreja, a mídia da igreja. Marcelo é um rapaz sensacional, rapaz. Fui bondoso, fui gentil. Eu fui gentil com ele semana passada. Tá fininho. Tá fininho. Depois vocês vão ficar sabendo da história do fininho. Isso, e o Tchê, né? A gente chama ele de Tchê também, né? Bate. Ele acho que é de lá, viu? Acho que Cara é. que eu sou gaúcho. Mas então, acho que resumindo, né, Tom, essa questão do... como as pessoas viam, né? Antes, isso, não era protagonista, isso eu tenho Não. certeza. Não era. Não era. Entendeu? Não era. Inclusive, quando eu comecei, que eu cheguei para o pastor, na época e até hoje, que ainda é o pastor sênior lá da Montserrat, eu cheguei para ele e falei, vamos gravar alguns vídeos, porque tinha algumas coisas interessantes, tá, não sei. Aí eu gravava aquilo que não era diário, não era semanal, não era todo domingo. Íntegra, né? Não, era íntegra, mas era só, assim, não era todo domingo. Vai ter uma palestra assim, assado, ia lá, fazia a gravação. A igreja não tinha nada, nenhum tipo de coisa, eu levava tudo, a minha esposa que fazia a parte também de carregar. Ela, assistente. Nossa, coitada. Cada case levinho, né? Nossa, nem pesava, loucura. só as câmeras, as baterias. Uma TV 14 polegadas assim de retorno no teu pé. Ali, mais pesado que uma TV de 40 hoje. Não, loucura. Não, legal, ó. E só pra gente. Eu vou deixar uma pergunta, posso deixar essa pergunta no ar? E a gente vai para um intervalo. E o intervalo aqui vai ser diferente. O intervalo, você vai ver o que a gente tá fazendo aqui. E vocês sabem, a gente é meio doido, né, Jorge? Eu sou Marcelo, Ó, chegou, a gente conversou agora isso aqui, beleza? Chegou a pandemia. Tá? Vamos lembrar agora, foi um momento muito difícil, né? Mas vamos lá. Chegou a pandemia. Como que foi esse momento e os desafios durante a pandemia aí do Covid-19? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco, a hora que a gente voltar, é coisa de uns minutinhos aqui, só para a gente tomar um café aqui, beber mais rápido. E depois vocês já voltam respondendo isso aí. Beleza? Aqui já o café, a xícara já tá cheia aqui já. Tá bom, e a gente vai voltar aqui já, né, com a pergunta, a resposta aí dessa questão que a gente falou. Que chegou o momento difícil que foi o Covid-19, a pandemia, as pessoas não podiam mais ir para a igreja. E como que foi esse momento aí para vocês que acompanharam, que estavam na igreja, né, e acompanhou esse momento delicado aí que a gente teve que passar, infelizmente, aí. Como foi adaptação, né? Essa adaptação aí? Então, primeiramente foi um susto, né? Assim, a gente estava com a igreja preparada para fazer um culto num domingo normal, recebendo pessoas, e chegou uma notícia que precisaria ser com portas fechadas, né, determinação da prefeitura. Já tinha transmissão online, ou não? Já tinha. Só que assim, não era da forma que como a gente falou antes, vou até fazer então esse retrospecto, só pra gente entender, né, então, o caminho até chegar nesse dia. Existia a transmissão, existia. Era um pilar fundamental? Não era. Era, se der, você, travou a internet, ninguém perguntava, tá transmitindo ao vivo, ninguém perguntava, tá tudo bem com ele? Não existia isso. Era realmente assim, um auxílio, né, e quando chegou essa notícia, por onde que a gente vai transmitir? Só tem como ser através do YouTube, somente online. Não tinha como fazer um culto, né? Então, assim, na comunidade era 30 links. Na central, quando tinha bastante, era 200, 300 links ao vivo. A gente vai usar o da central. Então, pegou todas as extensões. Vamos concentrar câmeras da comunidade, câmera de quem tinha câmera, vamos juntar tudo e fazer uma transmissão na central, que era onde tinha mais espaço, plataforma, onde tinha um canal maior no YouTube, né? Vamos fazer. Beleza? Você imagina um templo para quase 3.000 pessoas vazio. Isso assim, É triste. da noite pro dia.
Da noite pro dia. Da noite pro dia, porque foi um Não, bate-pronto que ninguém esperava. literalmente. Chegou a notícia na sexta, sábado a gente virou o dia inteiro montando, Planejando como que pra domingo de manhã fazer o culto às 8 da manhã na Central. Então a gente virou assim, quase. Teve gente que chegou a virar a madrugada fazendo, né? Passando estrutura. Você não mudou somente as câmeras de lugar. Você mudou som, você mudou tudo, né? Antigamente, eu acho que o Tom aí tem mais propriedade, se investia mais em som na igreja do que em vídeo. Com certeza. A pandemia obrigou a equiparar, no mínimo equiparar. luz. Né? Luz. Não, a luz é princípio de vídeo, né? Sem luz você não filma nada. No escuro você pode ter uma melhor câmera, 8K, no escuro não vai filmar nada. Não vai fazer nada sem a luz, né? E até eu pegando essa deixa da luz, Jesus, né? A palavra de Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Sim. Então precisou entender bem que nesse momento de escuridão do mundo, né, uma pandemia, porque não foi só a igreja que fechou, foi shopping, foi tirando o hospital, empresas, delegacia de polícia, né, o restante nada podia abrir ao público, nada, né, então a gente teve que ser luz, né, numa rede social, luz no YouTube, que estava cheio de escuridão, né, então a gente foi ser um agente de esperança, né, a gente foi levar a palavra de Deus, a gente foi lutar contra as notícias, né? A diversidade porque a taxa de suicídio aumentou na pandemia, muita coisa de ruim, muita gente quebrou na pandemia, então você via a igreja sendo luz nesse meio, né? Em contrapartida, né? Via de mão dupla, coisas ruins aconteceram, mas a rede social, a internet foi algo bom para a igreja, e aí que se criou esse senso de, a internet não tem parede, de repente começamos a chegar assim, testemunhos pra gente de outros países. Como foi esse primeiro culto? Então, incrivelmente teve 2.500 links ao vivo. Absurdo, assim. Porque juntou, né? Todo o povo que iria presencialmente ficou online. 2.500 links, a gente calcula que seja 7.500 pessoas. Porque você pode pensar, talvez você esteja assistindo a gente hoje, agora, aí, você esteja numa tela sozinho no seu celular, ou você pode estar na sua casa com mais 3 pessoas ao seu lado. Então é um link contando pra, né? Sim. Ele dobra. Isso. No mínimo você bota 2 pessoas. No mínimo, isso é o mínimo. Mas assim, 2 pessoas é o básico, é a conta básica. Mas 3 é a razoável. A gente diz que 3 assim é o ideal, né? Pra você amplificar essa conta. E, né, Tom? E aí acho que o Tom, ele vivenciou isso de ver a igreja transformar essa ótica, né? Mudou a ótica, né? Mudou a ótica. E quantas pessoas eram envolvidas nesse primeiro culto, vamos pôr, nessa primeira transmissão online, vamos pôr? Trabalhando? Trabalhando ali. Eu fui uma. Você foi? O Flávio foi um deles. Sim. Você já fazia parte também? Não. Eu, só pra... Você já estava em Campinas? Não. O Tom não estava. Nesse dia, nesse primeiro culto, eu acho que foi, se eu posso dizer assim, a maior tristeza que eu tive dentro de uma igreja. Foi quando... ver assim, 10 horas da manhã, ou minutos antes das 10 horas da manhã, chegar, eu subi na galeria, olhei aquela igreja escura, vazia, e me veio em mente as pessoas chegando, que naquele horário era para estar lotado já, 10 para as... Né, 10 Quem para conhece 10. A igreja sabe que até hoje... no geral, né? Porque era estranho você ver a igreja, e na rua, você não via ninguém na rua. Não tinha trânsito. Eu trabalhava numa emissora de TV. Cara, eu tenho até hoje autorização para andar na rua, vocês lembram disso? A gente chegou a ter também. 24 horas, você não parava, você tinha que andar na rua. Eu tenho guardado autorização para você andar, porque se a polícia parasse, eu tinha que... E o que ajudou a igreja também a se manter foi ela ter sido declarada como um serviço essencial, né? Porque senão... claro, a gente sabe que mas perante uma justiça, a gente estava na mão deles declararem ou não que era... Porque senão a gente nem online poderia fazer um culto. Seria muito difícil, porque... Por mais que a gente fale não podia se aglomerar, era uma aglomeração porque você tinha ali 30 pessoas. 30 pessoas, isso entre louvor, pastor, mídia e som, você tinha umas 30 pessoas num espaço. Né? Porém, era sempre o que a gente fez. A gente priorizou ser sempre as mesmas. Sim. Então... Fechou um grupo... Exatamente. Você não tinha pra onde ir. Se um pegasse Covid, a chance de, por mais que tinha máscara... Se bem que nos primeiro 1 ou 2 meses não tinha máscara, né? Foi depois que entrou. Sim.
Obrigatoriedade. E graças a Deus, no tempo de fechado, lockdown, ninguém pegou Covid. Ninguém ali dentro pegou Covid. Ninguém pegou Covid. A gente foi pegar depois quando abriu, né? Começou a ter aquela volta gradativa, né? Que foi meados de agosto, quase setembro já, que foi... E aí já estava mais light. 30%, depois 50%. Né? A gente fazia inscrição para poder ir para a igreja, porque você tinha que dimerizar, sem inscrição não podia entrar. Mas assim, foi muito ruim. Eu costumo brincar assim que eu até acostumei com a igreja vazia. Chegou uma hora que pra gente já estava normal estar ali dentro, porque foram 4 meses assim, direto. Né? Chegou uma hora que a gente falava, cara, será que vai ser assim pra sempre? Literalmente era uma igreja virtual, então. A gente, mas assim, graças a Deus, Deus foi tão bom que a igreja cresceu, né? E eu acredito que não só a Nazareno Central, mas muitas igrejas cresceram. E infelizmente muitas acabaram ficando para trás, porque não teve essa... E teve igreja que fechou, infelizmente. Por isso que eu digo, que eu falei lá no início, quem foi visionário antes, quem teve a visão antes de acontecer, se beneficiou quando chegou a pandemia. Porque, acho que, não sei se você precisou comprar algo, mas não tinha. Acabava. Não tinha mais câmera no mercado para comprar. As empresas não estavam dando conta de produzir, porque todo mundo começou a correr para comprar. Então, quem tinha... Eu lembro que a gente queria comprar lá, mesa de corte Blackmagic, que tava tipo 90 dias para entrega. Uma coisa que você achava pronta a entrega, tinha nego dando desconto para vender, porque não tinha quem comprasse. Dessa área também era muito requisitado? Como que era? Vocês começaam a trabalhar em cima disso? Como que era? Então, essa época foi, para mim, foi uma época complicada, porque eu morava em Porto Alegre, né? E aí nós nós nos mudamos para uma cidade próxima chamada Estância Velha. Ela fica no pé da serra de quem vai para Gramado. E aí fui praticamente obrigado a não frequentar mais a igreja lá, porque ficava longe, era distante pra gente. Até a gente ia, mas dava uns 40, 50 quilômetros mais ou menos. Quer dizer, seria 100 quilômetros para ir e voltar, né? E aí nós começamos a assistir mais online. Aí a gente assistiu tivemos vários, porque naquela região ali, vamos dizer que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, ele é muito complicada a igreja no Rio Grande do Sul. Em que sentido? Por incrível que pareça, tem mais terreiro de macumba no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Então daí vocês têm mais ou menos uma base do que é. Então, foi muito difícil achar uma igreja na região ali onde eu estava. Eu fui em várias ali e não conseguia me adaptar em nenhuma. Então a gente assistia muito online. Então a pandemia, quando chegou, a gente já estava meio que acostumado. Né? Exatamente, já estava meio adaptado a assistir online. Eu já estava fora dessa área, né? Eu trabalhava na outra área, mas eu não tive tanto, como o caso com o Pipo, eu não tive esse... É direto, né? Direto. Enfrentamento, eu não tive com a enfrentamento, situação. exatamente. Né? Porque ele teve que viver e fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. E nessa época, eu já trabalhava online, quer dizer, não tinha... a gente trabalha eu tenho uma produtora, né? E a produtora, ela continua sendo uma produtora, porém ela mudou o foco exatamente. Eu fazia um tipo de trabalho, que era um trabalho, aliás, trabalhava na transmissão e trabalhava também com outras igrejas, fazendo eventos com elas, tais, de outras denominações. Quando eu comecei a parar com essa parte de... Porque era realmente pesado, né? Você passar cabo, pegar caminhão, levar carrinho, carregar caixa. A gente tinha uma equipe de pessoal que a gente era freela, né? A gente chamava. Mas é complicado, mas no fundo você acaba tendo que meter a mão na massa e é complicado. E a idade vai chegando também. É aquilo que vocês falaram, né? Você falou a questão da tua adaptação e o que falou da questão que ele teve da noite pro dia também, criar essa adaptação. E essa adaptação, como que foi para vocês, especificamente? Você falou, a igreja sozinha, mas o culto em si, porque você está presente no culto,
pô, é uma coisa. Assim. Agora você tá na TV ali, na sua sala, É diferente. cultuando através da internet, e já é uma outra forma, que nem a Santa Ceia. Eu fiz muito com a minha esposa, de pegar o cálice como em que pão. foi isso? Tudo desse questão de caso, transmitir e de receber. Como que foi essa adequação, assim, né? Vamos pôr aí, desse jeito. É complicado. Se para vocês foi normal, imagina quem estava em casa, eu mesmo, eu não tinha, assim, assistir culto online, eu era meio... Não é a mesma coisa, eu não sentia aquela... Mas eu tive que se adaptar, porque o Flávio disse, para ele já se sentia já, mas eu minha Santa Ceia já era uma situação que eu falava, pô, mas estranho, é uma coisa... Como que foi para vocês? Eu confesso que assim, eu não tenho muita experiência como um espectador de um culto online. Apesar de eu trabalhar com edição de vídeo, fazer pós, né? Mas assim, eu não sou assíduo, eu não assisto culto online porque a minha agenda está dentro da igreja, então eu assisto culto presencial. Sim. Se você estiver assistindo, tem uma coisa errada. A não ser, eu assisti, eu peguei Covid na última virada do ano e assisti online. Vai mais café aí, alguém? E nessa experiência singular que eu tive, cara, eu senti a presença do Espírito Santo da mesma forma, como se eu estivesse dentro da igreja, né? E é engraçado porque é possível você ter comunhão através de uma tela. Né? Da mesma forma que é possível coisas ruins serem atraídas para sua casa através de uma tela. Sim. Então a gente precisa ter essa noção de que não é a distância. Então a gente não, por muito tempo, ficou adormecido esse poder, né? Não de Jesus, mas da gente entender que eu não preciso estar presencial. É óbvio, a comunhão ela é extremamente importante. Se você tiver uma igreja perto da sua casa, que ela seja compatível com o que você acredita em doutrina, que você se sinta bem, vá nela, não assiste online. Mas se você não tem uma perto e você precisa ser alimentado, assista online, porque Deus vai falar contigo através da palavra. A gente recebeu inúmeros testemunhos de pessoas que iam se matar, de pessoas que iam acabar com o casamento, coisas que a pandemia atenuou, divórcio, essas coisas. É o que eu disse desde o início, a igreja ela foi uma luz para essa escuridão que era a pandemia principalmente, né? E existia uma diferença vamos pôr aí, no roteiro de um culto ao vivo para um culto online? com certeza, é aí que tá. A gente fala que a pandemia foi uma escola de televisão para quem, né, tava ali dentro. Porque você pega um pastor que pregava durante 30 anos com uma igreja para 3 mil pessoas. De repente ele tem uma câmera na frente dele e uma equipe técnica, um estúdio. A igreja é um estúdio de televisão. Não tem mais ninguém. Não tem. Então você perde aquele termômetro, né? Aquele aplauso, glória a Deus. Não tem mais nada. Feedback com silêncio. E a gente cobrava o silêncio, inclusive, porque é engraçado. Se tiver uma multidão na igreja, alguém falar, não vai distrair o pastor, mas se tiver 30 pessoas e uma falar, vai distrair o pastor. Então a gente foi entendendo a gente foi aprendendo a lidar, a gente evitava movimentação. O pastor começou a pregar, todo mundo em silêncio, prestando atenção. Ele olhava para a câmera, fazia jogo de câmera, igual em programa de televisão, igual em jornal. Então ele estava olhando aqui, ele olhava para outro, daí ele voltava. A sequência do culto teve que mudar também? Culto, não necessariamente. Tirou algumas coisas que havia antes, por exemplo, ungir os enfermos, né? Não tem porquê, né? Então se entrou mais com oração intercessória, né? A gente foi estudando o tempo maçante. Também para não ficar muito maçante. Antigamente cultos de 2 horas se transformaram em 1h10, 1h20, né? Porque tempo de tela. Então a gente foi entendendo, foi aprendendo como é que a gente faz, como é que a gente rompe essa barreira de um culto presencial e transforma ele realmente num culto online. Como é que a gente faz as pessoas que estão dentro de casa se sentirem parte do culto. Então a gente foi, existiam já estudos saindo, né, sobre isso, muitas matérias, mas assim, a gente foi testando e graças a Deus, né, a Igreja Nazarena Central hoje ela faz um culto numa terça-feira para 3 mil pessoas presenciais e mais 1,7 mil links online. Então a gente manteve o número da pandemia de assistência online, mas agora com 3 mil pessoas dentro, né? Então assim, a gente foi entendendo e a gente foi aprendendo a fazer de uma forma que a gente fidelizou o nosso público, né? E hoje só cresce, graças a Deus por isso. Mas... E você acaba até já respondendo o que a gente ia perguntar, né? Que é a questão se as pessoas ficaram preguiçosas depois da pandemia com a transmissão online. Então, meio que a princípio,
acho que vai muito da pessoa. Ficou, né? Tom? Ficou, o Tom fez assim, ó. E aí, mas assim, eu acho que não. Não. Não, eu acho que não. Eu acho que deu a oportunidade agora para as pessoas, por exemplo, talvez dar alguma desculpa em algum momento. Tipo, tá chovendo, não vou, tá frio, né? tá frio, ou sei lá. Você tem a opção de assistir ao vivo, uma qualidade boa, com um som bom, né? Numa TV. Hoje você coloca o YouTube numa TV gigantesca, quer dizer, você tem toda aquela conforto, né? Sim. Em casa você pode estar de bermuda, você está levantando, tomar uma água, você pode, né? Você tem a sua liberdade dentro de casa. Pode falar. Eu acredito que, dentro do que ele está dizendo, existe uma... A preguiça é uma palavra muito forte. Eu acho que quem quer ir na igreja vai. Sim, com certeza. Entende? Com Então, certeza. eu acho que esse público é um público novo. Né? Exatamente, é uma opção. Eu acho que é um público novo. Opção, se eu vou estar presente ou não. Não, eu não acho que seja só isso. Eu acho, por exemplo, você pega... Eu vou te dar um caso que é meu dentro de casa, a minha esposa. Ela vai de domingo na igreja, todo domingo ela está na igreja. Mas de terça ela chega do serviço quase 7 horas, o culto é 7h30, ela trabalha desde as 6h30 da manhã, então ela vai chegar às 7 horas. Para ela se arrumar, tomar banho, ir para o culto é praticamente inviável numa terça-feira. O que ela faz? Assiste online. Entende? Então ela não iria na igreja de terça se não tivesse online. Então existe esse caso de tipo assim, eu não tirei as pessoas... Você da está igreja presencial, você tem a possibilidade também de estar de terça, você abre não só domingo. E você abre um leque para a pessoa estar mais vezes presente na igreja, seja ela de forma online ou né? Então eu acredito muito nisso, né? É óbvio, eu conheço casos de pessoas que iam na igreja sempre e agora só ficam online. Mas não é... Não é preguiça. Não, e não é sempre, e não é o... Como eu posso dizer? É a pessoa. Mas se você vê, olha só, e aí que eu ia dizer... Tem alguns detalhes que eu percebi que algumas pessoas ainda vão na igreja e ainda fica meio... Ainda tem gente que coloca máscara. Dá a mão aí, passar o gel. E é isso que eu ia dizer, a pandemia ela criou um tipo de público que não existia antes dela. Tem um cara que não sai mais de casa para nada. Essa é a questão, não é só para ir na igreja. Sim, acabou criando um... A igreja, se você pegar a história dela, né, dentro da cultura, da semiótica da cultura, você vai entender que a igreja ela sempre acompanhou as mudanças. Seja ela na arquitetura, né, se você olhar hoje uma igreja com uma parede preta, você pós-modernidade, é você entender que a igreja está ela não está mudando o seu centro, né, que é a palavra de Deus. Se estiver mudando, desculpa, não concordo, mas se ela continuar pregando a palavra, mas se moldando a sociedade no sentido de uma transmissão online, Instagram, isso é simplesmente você usando como ferramentas, né? E então a igreja ela sempre acompanhou. Então na pandemia precisou todo mundo, artistas seculares fizeram shows, a igreja vai fazer também. Live, né? Entendeu? Exatamente, live, né? exatamente. É isso, entende? E aí, da mesma forma, a sociedade também. Então, por exemplo, hoje em dia tem gente que trabalha para os Estados Unidos dentro do Brasil. Isso é home office. Entendeu? Nossa, acabou virando Só um exemplo, né? Veio pra ficar. Quem não pede um iFood, não sai mais de casa para ir no mercado, pede um Rappi. Existem pessoas que vivem no digital. Banco, você não precisa mais ir no banco. Você não precisa mais. Hoje você faz tudo. Cara, quem aqui vai em agência do banco hoje? Ainda existe agência de banco? Exatamente, entende? Fechou um monte aí, fechou um monte. Eu vou colocar uma questão aí, vocês falando de banco virtual. Há possibilidade, então, de ter uma igreja virtual? Você não precisa ter igreja física? De você certa fazer forma, tudo online? se você for olhar a Life Church, eles estão no metaverso. Eles têm igreja no metaverso. Metaverso, que você Eu não só usa o óculos lá, coloca tudo. só tentando costurar. Eu não acredito numa igreja virtual, eu acredito numa igreja física que tem a sua aba virtual. Com certeza. Né? Sim, Eu acredito certeza. nisso. Tem igreja Mas lá, essa tá no possibilidade? metaverso? Tá no... Se houver essa possibilidade, eu acho que não vai ser uma igreja que tenha uma unção, que tenha o Espírito Santo, que tenha
Porque Não sei, você porque eu vai ter acho uma igreja, que... você vai poder assistir Porque o culto, a igreja- você vai poder se batizar, você vai Mas poder como é que você vai se filiar. batizar? Exatamente. Exatamente. Você vai se Batismo batizar é água. como? Então, Vai é que eu batizar falo, aí como? fica uma coisa... Entendeu? Não, Existe já uma igreja assim ou Não não? dá. sei. Eu acredito na sua aba virtual para quê? Para auxílio. Se você pegar, hoje existe app que tem devocional. Isso é uma forma de ser virtual. Então você lê um devocional, você assiste um vídeo, Sim. você faz um estudo. Eu faço seminário online. Entende? Tudo isso é uma forma de você aproveitar os benefícios da rede social. Mas isso jamais substituirá o que é presencial. Presencial, com certeza. E a gente E tá a- falando e a de uma igreja- Pode. Não, é só para complementar. A igreja é a comunhão, né? Sim. Sim. Se não houver É a união comunhão, de pô, todos. como é que você vai ter uma igreja que você não... Ah, são 50, 100, 200 membros, você não conhece, sabe nem quem é. Não tem como. E a gente está falando isso de uma igreja evangélica. Mas isso afetou outras igrejas, vamos pensar a igreja católica também, Sim, que eu acredito se que se adaptaram também. Eles têm emissora de televisão. Sim, sim. E eu acho que assim, eles confessam pro padre, dá para fazer online também, Sim. não é? Eu Liga pro acredito. padre. Eu acredito, se tiver algum padre nos assistindo, Pequeno. eu acho que se tiver algum padre nos assistindo, passa pra gente aqui Imagina como falar foi, com o né? pastor, então. Porque dá pra mandar, né? No YouTube ali pra gente, Ô, né? pastor. Então, é isso aí. Mas eu acho que as igrejas, elas tiveram que, né? E aí se... inovando, né? Precisou desse momento, né? Então, Sim. isso que é o legal aí. E você quer fazer a próxima pergunta ou Vamos lá, eu faço aqui? Nós tínhamos separado aqui, vamos colocar aqui. Vamos lá, aí ó. Ó, colocamos aqui. Tem algum fato, né, ou engraçado que ocorreu na tua época e hoje? Antes deles responder, porque eu gosto desse negócio, né? Eu gosto. Não. Esse é o foco. Cadê o Marcelo? Antes de o Marcelo fica doido comigo. Depois ele Ele me fica puxou bravo. ele falou, mas por que você fez isso? Então, eu só quero agradecer aqui a presença aqui que tá nos assistindo. Você falou da sua esposa. É a Marina Camilotti, é isso? Depois a gente vai fazer as imagens, tá, Marina? Obrigado pela presença. Estamos com o Vini aqui também. O Vini acabou de chegar aqui. O Vini, a esposa, qual que é o nome da esposa? Fernanda. Chegar. Quero agradecer aí a presença deles aqui, que vieram nos prestigiar aí também. Agora passou aí o momento de agradecimentos. Agora, vamos lá. Tem algum fato inusitado que vocês passou? Alguma coisa engraçada que ocorreu? Olha, Tipo assim, eu começar a diria... filmar e me pôs o cartão de memória. Eu diria... Isso aí já... O microfone não pulou. Não pulou. Isso é normal. Ou então cai alguma coisa na hora, você tá... Começou, cai as coisas. Mas assim, inusitado, eu não vou dizer nem engraçado, mas assim, muito... eu não sei nem qual seria a palavra, cara. Porque assim, a Montserrat tinha uma antiga sede, né? Ela tinha ali, chamam de altar, né? E atrás tinha o batistério, né? Bem atrás. Nossa. E ali... Imaginando. Não, mano, vocês não estão imaginando. Um dia de batismo, de manhã, tava todo mundo lá na igreja, tava eu com a câmera na frente lá. E o rapaz lá em cima, o Bob, tava lá em cima no corte, né? E eu com a câmera transmitindo nos telão e tal. E aquele pessoal entrava na água. E um fato assim muito estranho, na hora que a pessoa entrou na água, cara, assim, entortou tudo. Aí eu comecei no fone, tira do ar, e eu com a câmera ali, tira do ar. Não, o negócio assim... Mas ela entortou manifestando? E numa igreja batista, isso é muito difícil de acontecer. Porque é uma igreja Na hora que ela tava dentro da piscina. entrando na água. Aí parou tudo e tal. E aí quando eu veio, começaram a cantar e tal. Não teve entrevista não, né? Não teve. Mas que parte de uma sensibilidade muito boa que ele falou, tira do ar, né? Isso é uma coisa é que... bom.
Mostrou seriedade na igreja, né? Não agrega porque em nada. isso aí não agrega em nada. Nada. Muito pelo contrário. Pelo contrário, Pelo acaba contrário. Vocês que estão com a gente lá na central, a gente sempre fala isso, cara, evita mostrar pessoas. A gente tá aqui para um outro, né? Não é A gente tá não é aqui com o outro objetivo, né? Não, show, né? Exatamente. Então qualquer tipo de pessoa, a gente tá aqui só para transmitir o culto, não o que acontece paralelo ao culto, né? Aí conseguiu cortar e... Sim, aí cortamos, aí começaram a cantar, tocar um louvor, tal, não sei o quê, papapá, papá. Depois ela voltou, entrou, eu tenho isso gravado. Aliás, eu tenho essa fita ainda, é uma Eu mini quero ver. DV. Ah lá. Eu ainda tenho ela. Na hora que ela entra na água assim, o pastor fala, você Museu da aceita mídia Jesus gospel. e tal, não sei o que, ela entrou, assim, quando ela entra na água falando assim, meio que quando ela sai, o semblante dela muda, cara, me arrepio até hoje quando eu vejo. O semblante dela muda. É um negócio assim, sensacional, cara. Incrível, né? Muito show. Talvez não seja um fato engraçado, mas é Mas foi realmente impactante. impactante. Diferente. Palavra diferenciada, certa, é talvez. impactante. Legal. Muito É. bom. E aí, Pipo, teve alguma situação aí? Teve, né? A pandemia, principalmente, como eu falei, foi uma escola pra tudo, até pra erro, né? Eu mesmo levei capote, igreja apagada, pastor pregando, fui passar de um lugar pro outro, mas trupiquei, voou água pra cima. Sorte que o pastor tava tão concentrado que não percebeu, né? Mas a dor no joelho que eu fiquei 3 dias depois, eu percebi. A gente teve, assim, uma coisa que eu não acho que seja inusitado, mas que foi muito... satisfatório no sentido de cumprimento, né, de missão, de propósito, foi realmente os testemunhos. Sim. Acho que como ele falou da mulher que foi para a água e voltou de uma forma diferente, a gente recebia muito feedback de pessoas que, olha, tem um testemunho que para mim é um dos mais impactantes, que uma pessoa escreveu um e-mail para a igreja, ela falando assim, eu tava com a cartela de remédio já aberta na minha mão, assim, com todos os comprimidos, tarja preta. E eu tava pra pôr na minha boca, eu recebi aqueles pop-ups, nosso culto já está ao vivo, sabe? Que o YouTube manda, ou o app da igreja manda. E ela clicou, e na época a gente fazia um esquema de, chamado de um plano orbital ali, né? De órbita, assim, pegando o Diego no teclado, o Diego ficava do lado esquerdo, e a câmera passava nele, Diego Perenzinho, né? A grua passava assim fazendo um rasante e ele olhava e apontava para a grua. Isso era um movimento combinado nosso, né? Então não era por acaso que ele fazia isso. E aí ele estava cantando e ele falou assim, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pare, ele está vendo. E a mulher na hora, assim, foi tocada pelo que ele falou ali, ela jogou na descarga e deu descarga, né? Jogou na privada, deu descarga e ela escreveu pra gente falando, gente, eu ia me matar, e graças a uma palavra, ela descreveu essa cena, então Nossa, é uma coisa assim muito... E eu falo isso pro pessoal, né, que tá filmando, vocês filmam comigo, outros não filmam, mas a gente não tá ali por um acaso, a gente não tá ali só pra, eu tô ali só pra passar um tempo ou pra filmar um pouquinho. Não, eu tô ali porque, cara, realmente eu vou ser luz no meio da escuridão, eu vou realmente levar uma mensagem, né? Nós somos responsáveis por captar aquilo que o pastor está falando, né? Nós somos responsáveis nós somos instrumentos, né? Ali a gente é um fio, né? Que pega algo e leva para aqui. Então a gente é responsável por isso. Então a partir do momento que nós entendemos, né? E graças a Deus o ministério que eu lidero, a gente tem esse entendimento. Então eu brinquei, a gente gravou um clipe num culto normal, sem ninguém saber que estava gravando o clipe. Sim. Né? Então a gente hoje, graças a Deus, a gente entende isso de uma forma tão séria, que a gente leva a sério, que colhe os frutos, né? E isso é lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então se a gente plantar coisas boas, seja na rede social, seja no trabalho, a gente vai colher, né? E hoje acabou, puxando a sardinha para o nosso lado, a nossa igreja acabou sendo uma referência hoje, né? Graças a Deus de por mídia, isso. né? Graças a Deus. Não só pela questão de qualidade, de a gente sempre buscar fazer a forma, questão de equipamentos também, né? Isso que eu ia falar hoje, o investimento nessa área, que nem na sua época, Tom, o investimento que você falava, que era 3, 4 câmeras ali, mas hoje... Não, Você falou a sua época, mas a igreja, sua época mas foi, a foi igreja forte, hein? e o Tom pode falar isso.
Que igreja que tinha 3, 4 câmeras. não, também era uma cada... já era Hoje já é difícil você ter uma igreja com mais de 3 câmeras. Até com 2 hoje. câmeras. Até hoje. que nem o Pipo falou agora, grua. Não, isso aí são Pô, pouquíssimas. é uma coisa que é emissora de TV. Pouquíssimas. Mas é aquilo que eu disse, é a visão, graças a Deus, né? O pastor Flávio Vassoura teve uma escola muito boa também nos Estados Unidos, que sempre andou em questão de tecnologia. Isso que eu ia falar, os americanos sempre tiveram Se você pegar o louvor, Integrity Music lá com Ron Knolly, os caras em 1994 gravavam DVD. DVD top, em HD já, no mínimo. Isso foi chegar no Brasil, DVD em HD no Brasil em 2005, 2006 e olha lá. Quem fazia era só assim, os artistas. E igreja, você pegar Diante do Trono, fez um show em Campo de Marte para quase 2 milhões de pessoas. Não tem um DVD, que eu saiba, nunca vi um DVD em alta, Full HD. Na época já existia, mas não tinha esse recurso, não era algo como a gente falou, não era uma necessidade tão alta, assim, entende? Como é hoje. Hoje já não, hoje tem que ser. Hoje. Só que também, aí, né? Pode falar, desculpa. Não, eu ia só colocar um detalhe. Quando eu vim pra cá, eu tô aqui em Campinas há 1 ano e 6, 7 meses mais ou menos. Ele e o pastor Cláudio Duarte, Isso, né? Do Sul, o pastor exatamente. E aí a gente veio pra cá com aquela, não, vamos procurar uma igreja, tal. No primeiro domingo a gente foi numa igreja, não vou falar as denominações porque Sim. Não tem aí eu fui num lugar, não gostei, achei legal o louvor, tal, mas o ambiente, assim, o local era ruim, né, de estacionar e tal, não sei o quê. Aí no domingo seguinte nós fomos numa outra, aí muito pequenininha, assim, muito sem graça, a gente achou assim, poxa, a gente, né, gosta de um negócio mais avivado. Aí na terceiro domingo nós fomos na Nazareno Central. Quando eu cheguei lá, vi aquelas lâmpadas, fumaça, né, de noite, né, transmissão, aquelas coisas cheias de câmera, eu falei, cara, tô em casa. Você sentiu em casa. Aqui é Glória a no... Deus. E tem isso, né? Tem pessoas que elas se sentem à vontade num local assim, né? Com toda essa estrutura. Já tem pessoas que ela não gosta disso. Ela quer aquela igreja Um ambiente pequena, mais, ela gosta que o... Eu já É acho, muito né? da base, de onde que vem, né? Onde que vem. E é nisso que eu acho também que a rede social, principalmente o YouTube, ali, quando se fala de igreja, ele foi importante, porque tem muita gente que não tem acesso à igreja com estrutura igual, por exemplo, a Nazareno Central. Tem gente que não gosta de igreja igual a Nazareno Central. Isso é nítido. Existem os dois públicos para tudo. Tem público para tudo. Só que, por exemplo, uma igreja numa cidade pequena, talvez não acompanhe, não tenha, né, a capacidade de conseguir, por questão de pessoas, público, membros. A gente sabe que sustenta a igreja é o dízimo, é a oferta, isso é óbvio. Ela não vai conseguir nunca chegar, a não ser que, né, aconteça algo no nível, por exemplo, de uma igreja na Nazareno Central, de uma Batista da Lagoinha. São cidades em metrópoles, são igrejas em metrópoles, né? A gente precisa entender Tem um esse número de contexto. membros também grande. Exatamente, Muito grande. Uma Bíblica da Paz, ou várias outras igrejas aí, uma Lagoinha, né? Você tem como. Então, né, a gente consegue dimensionar o crescimento dessa igreja pela cidade que elas estão inseridas também, né? Mas, assim, e pessoas que gostam delas hoje podem ser membros, se tornar um membro online da igreja, participar das programações, né? Mas, ao mesmo tempo, a rede social também deu voz para muita pessoa ignorante, né? Então, também, do mesmo jeito que você vê uma igreja séria, como a Igreja Nazareno Central, que prega a palavra, que se policia para seguir o que está na Bíblia, você vê a igreja falando porcaria. Então a rede social ela não tem uma barreira. Ao mesmo tempo que ela é sem fronteiras, e graças a Deus, porque você vai chegar em qualquer lugar que Você tem a oportunidade, como você permitido. falou, de conhecer várias igrejas, que no Tom passou numa. Na rede social você conhece já a igreja, você já vê como. Inclusive como que é a eu ideia. assisti uma pregação da Nazareno Central lá no Rio Grande do Sul. Então, Antes de vir para Campinas, eu já tinha Já assistido, conhecia a já conhecia igreja. E tem outros aqui, nem você estava no Rio Grande do Sul. E hoje? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do. a gente faz essa Eu vi lá no pesquisa. culto, tem essa chamada, o pastor anuncia lá. Cara, pessoas do Japão, pessoas de vários lugares da Europa, pessoas de vários lugares da África, Estados É Unidos. interessante, sem te cortar, Pipo, mas hoje a gente não tem esse feedback no YouTube. A gente tem só a quantidade de pessoas que estão linkadas. Né, que estão Na época que eu comecei, a gente utilizava um software que ele mostrava
o IP daquelas pessoas que estavam. Então você tinha no final do culto, a gente tirava um relatório de quantas pessoas tinham e de onde que vinha os... O YouTube ele até te dá, mas depois que você que é acessado, então você não, o seu é um timer, né? Sim, É um time. A gente não tem esse dado on time. São 1.700 links, mais há quantos nos Estados Unidos? Não tem. Então o que a gente faz? No chat, olha, manda pra gente. sim, no chat sim. No chat você mande consegue. pra onde. Naquela época a gente não Mas vem tinha todo mundo, mano. tinha. Exato, ele não tinha chat. Então a gente vai se moldando conforme vai Naquela partindo. época era esse aqui. Por exemplo, a pandemia, você não podia transmitir em 4K no YouTube. Não era permitido transmissão em 4K no YouTube na pandemia. Era só vídeo em 4K, mas não transmissão. Hoje a gente transmite em 4K no YouTube. Livezona, 4K, subindo lá. Então, lógico, você precisa ter uma internet muito boa, um computador muito bom, uma câmera muito boa. Hoje os equipamentos Tem que ter que tudo bom. utilizados hoje, um exemplo, na NCC, são equipamentos Top. São equipamentos que hoje... para a realidade brasileira é muito boa. A gente sabe que nos Estados Unidos, se você investisse hoje, o que você investir na central lá fora, sem a conversão, falando em moeda, né? Lá você teria muito mais. Entendeu? E Lá as câmeras. legal, aí a gente está falando de um investimento forte. Se você pegar a Lakewood, por exemplo, a Lakewood, uma câmera deles, só a lente custa $250 mil. Só a lente de uma Lakewood, só que é uma câmera, é uma Digi Super da Sony, da Canon, câmera de estádio, mas a igreja deles é numa arena da NBA, que era do Houston Rockets. Então precisa de uma proporcional... Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Como eu falei da igreja numa cidade do interiorzinho, lá mais pequenininha, é a mesma coisa hoje. Tem que se adequar ao Então, que e tem. é isso que eu ia falar. A próxima pergunta aí. Como uma igreja pequena ela pode fazer uma boa mídia sem ter recursos como esses que hoje tem aqui uma igreja grande, né? Como que a igreja ali é que ela tem 30 membros. Vocês podiam falar isso passando para quem está nos assistindo agora, que de repente está precisando, está querendo, tem uma igreja aí que está, vamos investir, vamos começar. O que seria então hoje, né, em termos de investimento? Então... É uma pergunta, essa porque é difícil. Porque Não vou- depende do não número vou. de membro, depende de localização, depende de dízimo, depende... Sim. Mas assim, se eu fosse uma igreja, vamos pôr pequenininha aí, com um celular hoje, você Ele pode consegue, transmitir ele um- consegue. Exatamente, eu acho que é assim. Uma transmissão de mídia, já é um começo. Você tá aqui, Ele não precisa ter um iPhone 15. Tem um amigo nosso que está assistindo aqui, a gente tem um iPhone 15. Mas a gente não precisa ter um iPhone 15. Ele pode ser Se um... precisar do serviço dele, ele é bom. Eu penso assim, parece besteira, mas primeiro você tem que começar. Com 20 mil reais eu começo hoje. Eu acho que você colocar um orçamento, ele pode te limitar. Eu acho que a primeira coisa é você... Uma vez eu atendo muito pessoas de igreja me procuram, né? Querem ver nossas estruturas lá. Então eu acabo assim, mensalmente pelo menos umas 2, 3 visitas. Pessoas. E uma vez eu aconselhei um rapaz, ele falou, cara, a gente não tem dinheiro para comprar uma câmera para nada. Eu falei, mas se você tem dinheiro para ter um celular seu, pessoal, que você consiga filmar e depois subir no YouTube, entenda, muitas pessoas pensam em transmissão ao vivo, mas você não precisa divulgar a sua igreja somente transmitindo ao vivo. Você pode filmar ela e depois colocar. Não precisa, porque para você fazer uma transmissão ao vivo, não é somente um aparelho, você precisa de um sistema. Você precisa de no mínimo, uma câmera, uma captação, que seria uma mesa de corte, uma placa de captura, um computador e uma internet. Então você precisa de pelo menos 3, 4 aparelhos que sejam, né, então que vai dar no mínimo aí hoje em dia uns 15 mil reais. De 15 a 20 mil reais. Né? Básico, né? Mas se você tiver um celular e um computador seu de trabalho que não tem uma placa de captura, que é algo que não vem no computador convencional, você consegue gravar no seu celular culto, levar para o seu computador, subir, entendeu? Entende? É como fazer, na minha concepção é essa, né? Mas a gente sempre, qualquer lugar, a gente sempre vai ter limitação. É normal isso. Não é porque eu estou na Zona Central que tem tudo que eu quero, a gente tem. É normal. Né? O Tom trabalhou produtora em várias igrejas, em vários outros lugares. Nem sempre ele contou com tudo que ele precisava, mas você tem que saber se reinventar. Esse é o grande segredo. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, você precisa buscar ajuda. Concorda comigo? Com certeza.
de pessoas que conheçam, consultoria. As pessoas querem investir em equipamento, mas não querem investir em conhecimento. E tem mão de obra e o mercado específico hoje em dia aumentou também, né? De certa forma, a questão da área da multimedia, não tinha tantos profissionais na área. Então, a palavra profissional é muito forte, né, Tom? Profissional entre aspas, né? É porque Eu não tinha tem duas gerações aqui, na casa. A geração do Pipo, ela é muito mais digital e celular e YouTube do que a minha. Ele me dá banho em Instagram, em qualquer coisa dele, ele vai me dar banho, cara, com certeza. Eu não tenho essa casa também minha filha, né? Porque a gente sabe o básico ali, mexe aqui, mas assim, fazer na hora ali determinadas... Não é minha praia. Minha praia é pegar um computador, colocar lá o Adobe Premiere, fazer... É bem diferente. É totalmente diferente. Então, aquilo que ele faz é uma coisa muito mais rápida, mais ágil, né? Ele quer jogar uma coisa no Instagram, ele pega ali o celular, vai tudo... Hoje eu disse que um celular para fazer tudo. Faz tudo ali. Não, e dá até para começar, igual vocês falaram. Dá pra pessoa começar Só que, de certa forma, pode ser um pouco polêmico, talvez, mas... O profissional de verdade ele é formado assim como o Tom foi formado, assim como talvez, não pelo amor de Deus, não é mais a prática do que a técnica. Mas eu tive uma produtora, assim, eu trabalhei com uma produtora, eu passei perrengue, eu aprendi enquadramento, entendeu? O que é um primeiríssimo? O que é um primeiro? Né? Entendeu? Sei lá, o que é primeiríssimo? É um plano, é um tipo de plano, enquadramento. Então a gente aprendeu isso e trouxe isso para... E hoje a gente brinca, né, que são os famosos especialistas de YouTube. Ah, você é filmmaker, você é cinegrafista, onde você aprendeu no YouTube? Cara, tudo bem, eu não tô longe de mim querendo, mas você já pegou numa câmera? Você já, prática, tipo assim, você já passou perrengue? Você já foi filmar e o sol tava mais claro do que numa areia que reluz até, você tem que... Entendeu? Isso faz o profissional, essas dificuldades. Então é a experiência, né? Se você conseguir... Não julgo, eu também sou referente de tutorial. Acredito que quem que nunca viu um tutorial no YouTube, né? Como montar alguma coisa. Isso é muito bom, mas isso não forma um profissional. Isso ajuda... E a prática e o profissional hoje tem que ser completo, que ele não é só imagem, qualquer tem a área. Luz, tem o áudio, tem tudo. Você não se for. Naquela coisa abrange muita gente, muitos detalhes, né? Então, voltando assim um pouquinho a fita assim para trás, na minha época, a gente batia branco. Batia branco. Hoje em dia não se faz mais isso. Eu ficava procurando. Deveria, né? Era o Claudemir que falava pra mim no fone. Não, deveria. Ainda vai? É que hoje você controla a temperatura, hoje você tem software de correção, então assim... É muito difícil. As câmeras hoje têm muito mais recursos do que tinha antigamente. Antigamente você não batia o branco, hoje você chega no Kelvin manualmente falando. Kelvin é um medidor, né, de cor. Naquela época, se você não batesse uma câmera, na hora que você ia cortar, ficava tudo... Um era Smurf, outro era ruim. Um verde e um azul. Marcelo, você tem uma pergunta? Vai ter o branco e fazer o rocinho. Mas, de certa forma, também, essa facilidade às vezes prejudica. Porque, às vezes se o Schiller estiver errado, vai ter um telão atrás e vai estar assim, piscando. E a pessoa não vai saber resolver. Entendeu? Não vai saber resolver, não sabe o que é o Schiller Speed. Então, assim, são coisas que, ao mesmo tempo que facilitou, prejudicou, entende? Né? Muito frequência, né? Ninguém aqui acreditou seja eletricista de formação, mas todo mundo, quando vai trocar resistência, entra no YouTube e fala como é que troca resistência ao chuveiro. Senão faz gambiarra, né? Entendeu? É isso que eu estou dizendo, mas você não vai ser eletricista por isso, então você não vai ser um câmera, você vai ter que passar por um processo de, ou um editor, né? Agora cabe essa outra pergunta, então. Sim. Só pra esse negócio de bater branco, o Claudemir falava na minha vez, bate branco, procura alguém com camiseta branca. Bate branco aí, cara. Colocava lá, daí... Não, mas é branco, não é amarelo. Isso aí pra mim é amarelo. Aí o cinegrafista pega o repórter, pega o globinho do microfone que é branco, põe o branco na frente. Camisa nas costas e... Nossa. Agora as duas últimas, né? Perguntas aí. Tá acabando. Um desafio, né? Um desafio hoje, né? Isso. O que vocês consideram, né, hoje ser aí o maior desafio
da mídia na igreja? Desafio. Então, eu acho que o desafio principal é você ter qualidade. Porque as pessoas não existem. Exatamente. Você ter qualidade, porque se você não tiver qualidade, você vai ter problema. Você vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai... Deixar de assistir, vai deixar de acompanhar, de seguir. Não é só qualidade de imagem, não é só qualidade de som, é qualidade técnica. Sim. Você tem que ter um cara que sabe enquadrar, você tem que saber na hora que o momento certo de fazer o take certo, exatamente, o corte, exatamente. Então, esse acho que é a principal. Mas a igreja ela tem que, porque são voluntários, será que a igreja não tem que investir em treinamento? Então, essa aí é uma boa colocação. Eu acredito que, como a maior parte das pessoas são voluntários, né? Os voluntários têm que ter pelo menos um mínimo, um básico de saber. Pelo menos saber, você já pegou em câmera? Não, nunca peguei. Bom, mas ela pode ir aprendendo. Eu também nunca peguei eu acho que é a capacidade de formação. Exatamente. A interesse da pessoa também. Você tem as duas pontas. Você tem o cara que já conhece, né? E aquele que não conhece nada, mas ele quer ajudar. Sim. Então você não pode descartar aquela pessoa também. Você quer ajudar, nem que seja para carregar o cabo. Hoje em dia nem isso. Nem tem mais. Pegar a bateria e guardar a bateria. Ou fazer... Mas pelo menos começa. Sim. Né? Já começa por aí. Mas eu acho que o principal é a qualidade, é a excelência. Principalmente que a gente trabalhando para ele. Né? Eu acho que é assim, eu costumo dizer que a excelência, uma pessoa ela é o coração, não a técnica. Sim. A excelência está dentro do coração. Então, a pessoa que tem o coração de servo, né, falando em igreja voluntária, né? Mas isso você pode enquadrar dentro de uma empresa, num trabalho. Se a pessoa está com o coração naquilo, o que vai acontecer? Ela vai se empenhar. A partir do momento que há um empenho, há um aperfeiçoamento. É assim com Deus na nossa vida, se a gente se empenha, se a gente busca, Ele capacita. Não é diferente na igreja ou na empresa. Se eu de coração puro quiser ser bom, eu vou me tornar bom. Porque você vai buscar referências. Por exemplo, chega um câmera hoje, o cara não é câmera, ele quer entrar na mídia da igreja. O que eu faço para ele? Você está disponível para servir? A pergunta que eu faço para ele é essa. Não é para filmar, é para servir. Servir é o cara que se precisar segurar o cabo, ele vai segurar o cabo. Ele está servindo, ele não está em função. Né? Porque eu lá, sou diretor lá, mas eu sou servo. Primeira coisa é isso, é entender que eu estou ali. Se eu precisar pegar um pano para passar, eu vou passar. Entendeu? Então, ter essa filosofia, essa dimensão. Hoje a igreja trabalha com voluntário e também contratado. Mas não pense que o contratado, se o contratado... Não, mas tem. Nem todos, mas quem é contratado, se não tiver a visão de voluntariado, de ser dura, porque a igreja sempre vai exigir mais de você. Porque Deus não quer de você meio, Ele quer tudo que você pode oferecer. Entendeu? Então, assim, partindo deste princípio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o meu melhor. Então você tem que dar o meu melhor. Por exemplo, tem câmera que chega já com alguma experiência, né? Tem câmera que chega do nada, aprende, faz curso e se torna cinegrafista de televisão. A gente tem um caso na equipe. A gente tem cara que chega do nada e abre a sua produtora e faz clipe para pessoas gigantes. Porque as pessoas se desenvolveram. Como é que se desenvolve? Primeiramente, você aprende com quem já sabe. Eu não aprendi a editar, o Tom provavelmente aprendeu com alguém, entendeu? É um professor. Então, olha, você chegou hoje, você não sabe filmar, não tem problema, você vai ficar com um cara que sabe. O cara vai te mostrar tudo que ele faz. Tudo. Do princípio ao fim. De pôr a bateria na câmera, de pegar o fone, nos enquadramentos, ele vai te explicar o porquê que ele está pegando aquele enquadramento, ele vai te ensinar o enquadramento, ele vai fazer tudo aquilo. Por quê? Porque aquilo... No caso de câmera, que daí eu vim do áudio também, eu tenho um pouco de experiência no áudio, muda um pouco, o áudio é muito ouvido, e ouvido a definição é um pouco mais difícil. A câmera é visual, é olhar. Então, todo mundo tem uma memória fotográfica, todo mundo já passou por algum lugar e lembra como ele é. Na câmera não é diferente. Então, como é que aquele take ele pegou? De tal lugar. É só replicar no enquadramento. Então ele vai replicar. E aí é óbvio, técnica, como eu seguro,
como eu posiciono o meu pé. Ninguém, Movimento, né? pouca gente talvez saiba, mas as pernas é extremamente importante para uma filmagem, é ela que estabiliza. Se você não souber trabalhar com as suas pernas, a imagem vai chacoalhar. Então você tem que saber fazer os passos certos, cruzando, entendeu? Numa grua, principalmente, se você for andar de lado, a grua vai ficar parando. Você tem que andar contínuo, entendeu? Sempre. Então é isso. Aí como é que eu faço isso? Orientando, instruindo, não jogando o cara na fogueira, né, para não desanimar. Se vira aí. Não, pega aí a câmera, mamãe, nem sei ligar, entende? Não faça isso, você vai desanimar, entendeu? A pessoa. E aí dentro disso a pessoa ela vai criando um perfil e ela vai se aperfeiçoando. Tem câmeras que vamos supor, entra 2 meses depois, o cara já tá apto para gravar um clipe. 2 meses depois ele tá apto. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Ele vai no YouTube, procura referência, mas ele tem a prática, ele tem a experiência, ele pega ali e quem tá na INCCIV sabe que é um sistema profissional, não é brincadeira, não é assim, e a gente não cobra, vocês são cobrados, os voluntários são cobrados para entregar algo alto, né? Que é para Deus. Exatamente, não porque é para a igreja, é para Deus, entendeu? Então assim, cara, faça o seu melhor. Eu nunca vou chamar a atenção de um voluntário que está filmando errado. Eu vou chegar nele e falar, faz assim. Agora, se ele depois não fizer, por que você não está fazendo o que eu estou pedindo? Aí é porque soa como teimosia, já não é coração, entende? Mas enquanto você está orientando e eles estão respondendo, estão indo para o caminho certo. Entendeu? Então acho que essa aqui bem isso aí. Acho que é isso, né? É isso aí. Resumindo. E eu concordo com ele, essa é a dificuldade maior pós-pandemia, você manter o nível. Agora eu vou falar para vocês, e como que vocês veem a mídia na igreja daqui 5 anos? Se a coisa tá... Essa é para encerrar, hein? Essa é para... Tá, então eu vou deixar assim, ó. A primeira, eu vou fazer uma outra pergunta. Será que a gente vai estar aqui daqui a 5 anos? Será que a gente já não foi arrebatado? São coisas que a gente não tem esse Não tem poder, como né? falar. É uma coisa muito difícil, porque a tecnologia hoje, ela está crescendo cada hora mais na vertical, né? Na Coreia do Sul, né? Então é difícil a gente saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Cara, Todos já têm acesso à Bíblia. Por exemplo, O mundo todo já tem. hoje na Coreia do Sul existe aconselhamento através de inteligência artificial. Né? A gente teve um novo marco aí neste ano de 2023 que foi a inteligência artificial. Sim, ChatGPT, né, imagens sendo criadas. Então, assim, a gente não sabe, a gente pode até tentar prever algo com inteligência artificial dentro de igreja, mas até onde isso vai entrar, até onde isso vai ajudar, até onde isso pode atrapalhar, é só vivenciando, porque aí eu acredito que seja a mesma coisa que eu disse um pouco antes. A internet ela dá voz para todo mundo, a inteligência artificial vai estar disponível para todo mundo. Sabe, eu acredito que como ferramenta, ela te ajuda, como ferramenta. Não como algo... Porque assim, se você pegar uma inteligência artificial, ela faz um trabalho seu de faculdade. Ela faz pra você. Só que você só tá emburrecendo. Tipo assim. Agora, se você precisar de referências, ela também te dá. Olha, quem disse tal frase? Eu queria uma frase que fala sobre isso. Ela vai te responder, ela vai te ajudar, assim como o Google. O Google não torna ninguém burro. O Google facilita, a inteligência artificial também. É como Jesus disse, né? Que a gente ia fazer obras maiores que a dele. Eu acho que hoje a internet, toda essa... É o que transmitir a palavra hoje. Tá então, muito assim, mais... uma coisa que eu vejo, né? Então, assim, acho que resumindo o meu pensamento, né? Eu acredito que quem continuar tendo a Bíblia, porque a igreja ela precisa ser cristocêntrica e bibliocêntrica. Ela tendo a Bíblia e Jesus Cristo como seu Senhor, ela não vai se perder daqui 5, 10, 20, 30 ou 10 mil anos. Entendeu? Porque a história da igreja, se você estudar ela teve seus momentos de crise. O protestantismo nasceu dentro de uma delas, né? E ela continua firme e forte, ela está hoje firme e forte. A pandemia, todo mundo falou, vai acabar a igreja, ninguém mais vai na igreja, e cresceu. Cresceu, né? Justamente então, o contrário. Por quê? Porque existem pessoas sérias fazendo a boa obra, né? Levando a palavra de Deus. Enquanto existem pessoas sérias, comprometidas com a palavra, a gente não tem que se preocupar, né? Então, daqui 5 anos, eu acredito que a igreja vai estar maior do que ela está hoje. Essa talvez seja... vai estar maior.
Se a gente tivesse. Se a gente tiver aqui. Se a gente tiver Mas aí a gente tem que pensar em todas as hipóteses, né? Jesus pode voltar agora, pode voltar daqui 2 anos, pode voltar. Ninguém sabe quando Ninguém vai voltar. sabe, Ele ninguém mesmo sabe. diz, né? Na calada da noite. A gente ninguém está sabe. vendo só assim, a situação hoje mundial. Né? A situação hoje mundial é uma situação que Ruim. é ruim, que está se Tá mostrando muitas coisas estão Então, se aí que tá. encaixando. Você falou uma palavra, mas você falou uma palavra também que pra mim é muito fundamental nisso, né? A gente tá falando agora de fim do mundo, mas eu acho que sempre foi ruim, agora a gente vê. Sim. Eu acho que sempre foi ruim. Você imagina uma rede social na época do nazismo. Nossa. Você imagina uma rede social, imagina se fosse hoje o que estivesse acontecendo. Ia ser muito pior, assim, a repercussão do que foi na época. Então, imagina na época de guerras medievais. A gente não tinha essa dimensão. Num Velho Oeste, que um olhava pro outro arrancava a arma e dava um tiro. Era assim, entendeu? e Sempre nós foi temos ruim, outra a humanidade não... experiência. E nós temos hoje na Coreia. A Coreia é controlada a internet. Tem países que... Sim, não é só a Coreia, tem vários sim, países. eu tô China, dando a uma China. referência. Eu converso China, com pessoas tem no uma mundo coisa... todo. Eu tenho até uma transmitir história. um culto, Bruno. Eu converso, por falar inglês, eu treino inglês através de um software que eu descobri, a gente fala online, e eu falei já com chinês, cara. Os caras não tem nada lá. E ele entrou com... Ele é tipo um hacker da China que conseguiu burlar o sistema e ele fala, é horrível. Foi falar comigo e falou, cara, é horrível morar aqui, entende? Mas a gente não tem essa noção. Né? Ou eu conversei com um muçulmano esses tempos atrás, o cara queria me converter pro Islã, pô. O cara falou, tudo bem, cara, respeita a crença dele. Mas só que eu falei Jesus pra ele também. Sim. Entendeu? Né? Não, mas eu acredito em Jesus. Eles falam que acreditam, mas era um profeta. Eu falei, não, Jesus é Deus e é nosso A Salvador. influência da mídia aí vai crescer. Tudo aí. Então é isso. Eu acho que hoje só ampliou, né? Então se você pega e olha, por exemplo, o terrorismo, ou a crueldade, ela sempre esteve presente na humanidade, né? E hoje só é amplificado a notícia, a globalização. Então acontece algo lá em Israel, chega em 10 minutos aqui. Minutos. Antigamente não, antigamente você tinha que esperar o jornal. Quem que nunca leu o jornal esperava para ver a notícia? Hoje, cara, você tem... Hoje é não quase do que meu tempo, instantâneo. Não. Você não via tabela de futebol, não, né? Na época... Marcelo, tem tempo ou não? Não. Então é isso. Eu tenho um rádio lá em casa, a válvula, A válvula? aqueles rádio de capela, que era do meu avô, funciona até hoje. Olha só que Não, super legal. E ele assistiu, ele Ouvia, né? ouviu o final da Segunda Guerra, ali, naquele rádio. E eu me lembro dele ali, ouvindo o Repórter Esso. Não sei se vocês lembram do Repórter Esso. não lembro. Nunca ouviu falar? Marcelo tá assim ali, ó. Conhece Repórter Esso? Hoje Não, ouviu você, falar, Repórter Esso? hoje você vê a Heron guerra ao Domingues. vivo, né? Hoje você vê a guerra Ele ao ficava vivo. em pé do lado do rádio, assim, ouvindo com a mão pra trás. Assim. A novela era feita na rádio. Tudo. Até hoje o rádio é muito usado. As pessoas esquecem disso, mas o rádio ele é Basta você entrar no carro, automaticamente o rádio já Achei que ia liga. acabar, muita coisa ia acabar, mas não. Inclusive, Não, a gente podia rádio não. chamar, né, um radialista aí. Tem um nome bom que eu vou passar Tem, pra vocês tem. depois. Né? Vamos lá. Legal. poder do alcance. Bom, hein? Tanto que o dial Bom, foi hein? estendido, né? Sim. Tanto que o dial foi estendido, aumentou a faixa. Aumentou a faixa. Isso quer dizer de que há demanda, né? Existe igreja hoje que trabalha muito com rádio. Sim, ainda. existem Acho que a rádios maioria, se cristãs. você for rodar, você... Sim, você com vê certeza, muito. tem vários. Você monta uma rádio. A gente brinca, né? Mas tem público pra tudo. Falta isso na Nazareno? Igreja do É Nazareno? verdade, sim. Eu não sei. Olha, Olha, eu acho que essa é uma pergunta mais assim pro pastor sênior, né? Pra ele responder. Mas o que Mas vocês acham? eu acho isso, mais uma que... vez, nós estamos falando do pastor Flávio aqui, né? Assim, se eu fosse responder essa pergunta, eu diria, pra mim não faz falta. Eu também diria que não. Porque a gente tem força em outra área. Sim. O que a gente propõe, entende? É essa a Online, questão. né? A gente, Você não precisa eu jogar não- em todas as áreas. Porque é que nem o pato, faz tudo, nada voa, mas não faz nada direito. Então, é melhor você especificar ser bom em algo do que não ser bom em nada. Ou você fazer de tudo e não Acho fazer que vai nada. cada um uma Mas você tá adaptação, no né? carro, você vai ouvir. Eu Sim, particularmente, mas nós tem estamos no igre- carro. mas- Eu gosto no Mas carro, olha eu só, ouvi rádio, posso te dar um exemplo? noticiário. O pastor Flávio por muito tempo fez programa de rádio, por muito tempo. Junto com ele participava do Luiz Lauro, tinha um quadro de perguntas, né? Esse é um nome bom. Mas olha só, É. mas olha só que legal, se você for entender isso.
a Nazarena ela está presente no rádio. As músicas que a gente grava, tá lá. Então, assim, de certa forma, a gente também está presente no rádio, assim como a gente está em outros lugares, na televisão. Só que não é o carro-chefe hoje, entende? Da igreja. Então, eu entendi isso. É isso aí. Talvez seja para outra igreja, tudo, um outro estilo de. Mas é então, isso. olha aí que vocês estão acompanhando o nosso podcast aqui. Não esqueça de acompanhar a gente. No nosso Instagram, gente, é pausa_com café. No Facebook, pausa com café, tudo junto. E o nosso. Ele tá colocando vai colocar lá, né? Isso, tá No aparecendo YouTube, mesmo. @pausa com café. O Marcelo vai falar pra nós. Marcelo, você tem alguma pergunta aí pra colocar aí, Não. pessoal? Não? Você lembra dos tempos? O que mais que você lembra da época do... Entregar a idade, né? Mas é isso, agradecer, né, a presença dos dois aí, tanto do Tom como do Pipo. Eu acho Lembrando que o que. Tom não veio, mas quem veio foi o pastor Cláudio. Pastor Uma honra para mim estar no aula do Sr. Cláudio. Recebendo o pastor Cláudio Duarte aqui. Mas eu acho que foi um prazer pra gente, né, receber vocês Com aqui. certeza. E eu acho que para quem tem assistido e que é de outra igreja, uma igreja menor, tudo, ele conseguiu, e até numa igreja de médio, ou até mesmo de grande porte, conseguiu ter uma noção de como que foi e como que está sendo, né, a mídia hoje dentro das igrejas, que a gente sabe que hoje é uma ferramenta fortíssima, pelo que vocês nos falaram, né? É um ministério hoje, né? Sim. Com certeza. É um ministério da igreja, né? Não só a mídia, assim, a rede social. Você vai no restaurante, você vê quantos casais estão com o celular na mão. Então é uma forma de você estar ali no meio, né? Acho que isso Perfeito. E se uma igreja quiser agora chamar vocês para uma consultoria, eles podem entrar para obter uma consultoria com cada um? Vocês fazem esse tipo de serviço? Então, eu já até... É gozado porque há pouco tempo a minha filha casou e o pastor da igreja até veio falar comigo. Tom, porque eu gravei, né, o casamento da minha filha, fiz com um drone também. E aí ele veio falar comigo, minha igreja, tal, não sei. Se você quiser, eu posso te dar uma dinheiro. Daí a gente pode colocar Mas o contato hoje do eu tenho muito mais, assim, eu não tenho tanta... Eu posso dar uma consultoria de alguma coisa assim, mas eu acho que o Pipo hoje tem muito mais condições de dar. E você faria isso? Se alguém entrar em contato hoje. se a pessoa, uma igreja entrar em contato, você faz isso ou não? Então, eu não presto esse serviço hoje justamente porque eu estou mais em igreja local mesmo. Porém, é algo que eu estou aberto a, se precisar, né? Que é aquele espírito, né? O coração de poder ajudar. Se eu estiver disponível, se eu puder, eu faço de tudo para ajudar. E a gente faz isso sempre, tá? Porque eu não... Olha que engraçado, eu não presto serviço, mas como eu falei, a gente recebe muita gente. Então, é uma consultoria. Quando a pessoa vai conhecer a Igreja do Nazareno Central, eu não só falo isso ao equipamento... Não, eu sempre converso, eu sempre oriento. E eu falo isso, Campinas tem 1,5 milhão de habitantes. A região tem 3 milhões. Olha quanta gente para ser alcançada. Quem sou eu para reter conhecimento? Conhecimento é para passar. Então... E isso não é para ser cobrado, isso, entendeu? É óbvio, não, vamos fazer um projeto, aí muda agora esse serviço. Mas agora a pessoa quiser lá conhecer, ver como funciona, a base, os equipamentos, a quantidade de pessoas, tudo. Sim, a gente está realmente à disposição lá, está disponível para... É bom saber isso aí, que são perguntas assim que vêm na nossa mente, né? A gente pergunta. Eu gosto de deixar o entrevistado na fogueira, né? Tem mais um aí, né? Não, acabou. Não sei não. Acabou. Mas acho que é isso, né? Acho que é, Flávio. Bom, perfeito. Mais uma vez, vamos aqui agradecer aqui, ó, o Tom, o Pipo. São 2 homens de Deus aqui que estão à disposição no reino aí, fazendo um trabalho formidável. Eu e o Flávio só tenho que agradecer, né? A gente também está iniciando um trabalho na mídia aqui, eu, o Flávio e o Marcelo, que não gosta muito de aparecer. A gente está iniciando, caminhando, mas o projeto, a ideia nossa é essa mesmo. Começou num bate-papo, né? Sim. E hoje já estamos no 2º episódio. Que legal.
uma honra ter vocês aqui. Agradeço de coração mesmo. Flávio, mais uma vez. Obrigado. Vamos nessa aí. Marcelão. Marcelo agora vai editar tudo, vai preparar, hein? Obrigado. Né, Marcelo? E é isso aí. Gente, então, mais uma vez, fique ligado nas redes sociais, siga-nos no Instagram, YouTube, curta, compartilhe e estaremos aí em breve. O mais novo aí. Já temos já. Já tem. Pelo menos em mente já tem. A gente, em breve, vamos estar aí divulgando quem vai ser o novo, ou os novos convidados aí, para falar conosco aí um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Sim, é isso? Gente, mais uma vez, obrigado. E agradecendo os dois que estiveram aqui e todos que estiveram conosco aqui, visitando aí o podcast. Tá certo? Com vocês a palavra, fiquem à vontade aí. Vocês querem finalizar? Quer finalizar? Só te agradecer. Um abraço. Agradecer aí pela oportunidade aí, até pela honra, cara. E afinal de contas eu estou aqui como servo. Estamos aqui para servir. Estamos juntos, né? Isso aí. É só mesmo isso aí que é. Perfeito. Beleza. Gente, Na hora. então, Isso aí, precisando. valeu. Até o próximo episódio aí. Valeu. I see you look to me as God. Yeah, I see you look to me as God.